Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Daniel Cavalcante. Hoje, dentro da disciplina Tópicos Especiais em Enfermagem 1, estarei abordando alguns aspectos dentro da consulta subsequente de enfermagem a crianças menores de 5 anos. Então, dentro da aula de hoje abordaremos alguns tópicos como anamnese, exame físico e alguns aconselhamentos importantes realizar para que a mãe realize antes das próximas consultas. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante que o aluno, que o futuro profissional de saúde, tenha em mente qual a regularidade de consultas que essa criança, que essa mãe tem que levar o seu filho para estar acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da mesma. É importante saber que a primeira consulta ela deva ser realizada em domicílio. As literaturas colocam que ela tem que ser realizada até a primeira semana após o parto. Então, a criança com 1 semana de vida, o ideal é que essa consulta esteja sendo realizada em casa. Mas a literatura coloca também que caso essa consulta não possa ou não aconteça até a primeira semana, o ideal é que ela aconteça até o 15º dia. E, importante, viu? Em casa, em domicílio. E aí, a partir do momento que é feita essa primeira consulta no domicílio, o enfermeiro, o profissional da saúde também precisa estar fazendo um levantamento da puérpera, com relação a parto, loqueação. Então a gente costuma dizer que essa consulta da criança, ela também vai estar diretamente relacionada a alguns aspectos da consulta de puerpério da mãe. Então é uma consulta, digamos assim, casada. Entretanto, nesta videoaula, estarei direcionando o foco para a criança. Então, é importante saber que, após essa primeira consulta, a próxima deverá ser agendada com 30 dias, ou quando a criança completar 1 mês de vida, ou 30 dias de nascida. Então, eu coloquei aqui para ilustrar. Primeira consulta, 1 semana. Segunda consulta, primeiro mês de vida, ou 30 dias de vida. A segunda consulta, no segundo mês de vida. A quarta consulta, no 4º mês de vida. A quinta, no 6º. A sexta, no 9º. E a sétima, no 12º mês, ou quando a criança completar 1 ano de vida. A partir daí, nós vamos ter 18 meses, ou seja, no 18º mês de nascimento, depois no 24º mês de nascimento, que é quando a criança completa 2 anos. A partir do 24º mês, essa consulta ela é anual. Então, considere essa regularidade de consultas a uma criança que não passou por intercorrências graves após o nascimento. Considera-se uma criança que não tenha agravamentos que permitam que ela seja consultada regularmente. Então, para efeito do Ministério da Saúde, até o 1º ano de vida, a criança tem que ter 7 consultas. A partir do 24º mês, ou seja, do 2º ano de vida, essa consulta se torna anual. Então, no decorrer da necessidade da criança, se você avaliar, perceber que ela está tendo um crescimento e desenvolvimento adequado, você pode fazer essa consulta anual a partir dos 2 anos de vida. Agora, se você perceber que ela apresenta algum grau de risco devido aos fatores sociais da mãe, aí você pode estar antecipando. É muito comum, a partir dos 2 anos, a criança começar a apresentar quadros de verminose e algumas outras situações que requer uma visita antecipada. Então, se você, com seu olhar clínico, perceber que isso é necessário, você não vai esperar 1 ano. Você pode antecipar para 6 meses ou, dependendo da conduta profissional, fazer de 4 em 4 meses, até você perceber que essa criança voltou dentro do padrão esperado e seguir a regularidade que preconiza o Ministério da Saúde. Então, dentro da anamnese, vamos analisar
alguns aspectos importantes. Por exemplo, o ouvir. Então, muitos enfermeiros acabam não ouvindo quais as dificuldades, quais os medos, quais as ansiedades que essa puérpera tem no processo de cuidar do seu filho. Então, é importante ter esse ouvido, destinar uma parte da consulta para você estar ouvindo, estar reconhecendo quais as necessidades dessa puérpera, para que você possa intervir de maneira adequada, solucionando, tirando as dúvidas que porventura essa puérpera possa ter, e diga-se de passagem que muitas delas apresentam dificuldades, seja no amamentar, seja no cuidado com coto, banho dessa criança. Então é importante o profissional de enfermagem, né, o enfermeiro, estar atento a essas dúvidas que essas puérperas têm, porque isso vai ser um papel decisivo no processo de comunicação e na efetivação daquilo que o profissional vai propor para que a puérpera realize em casa. Então, o sucesso das condutas que o enfermeiro vai propor à puérpera para que ela execute no seu filho vai muito desse ouvir, porque assim a pessoa, né, a puérpera, vai se sentir acolhida e vai atribuir a este profissional um certo grau de confiança que no decorrer das demais consultas isso pode se tornar mais fortes ao ponto da mãe, a ponto da puérpera realizar a conduta esperada da qual foi proposta. Sempre com empatia, então o enfermeiro tem que atender com empatia, atender de forma educada, de forma atenciosa, porque muitas vezes essa puérpera vem sensibilizada de casa por algum problema social, econômico, até mesmo biológico. Então é importante acolhê-la com bom dia, com boa tarde e tentar direcionar a consulta da criança do RN da melhor maneira possível. É importante respeitar os valores. Então nós sabemos que toda puérpera, que todo ser humano, na verdade, ele tem alguns valores, alguns sentimentos que precisam ser respeitados. Mas por que respeitar? Porque muitas vezes é uma cultura, aquela puérpera cresceu num ambiente em que ouviu a avó, a tataravó, a mãe, a tia mais experiente falar, e muitas vezes essas condutas desses familiares mais experientes, de repente, para a condição daquele filho, pode pôr em risco a saúde dele. É um chá, é um alimento. Então, nessa fase é muito comum assim, a criança, a partir dos 3 meses, a mãe já querer dar um açaí, já querer dar algum alimento sólido, ainda que a criança não tenha dente. Então é importante estar respeitando esses valores quando a puérpera expõe para você, e a partir desses valores nós vamos tentar lapidar para que ela não continue cometendo essas situações, pois a criança pode ser prejudicada com uma diarreia, pode ser prejudicada com um vômito, e isso pode provocar uma série de implicações fisiológicas na criança. Coloquei aqui embaixo linguagem. Então, é importante que o enfermeiro regule a sua linguagem, evitar termos técnicos, porque muitas vezes essa puérpera pode não entender. E dependendo também do nível de instrução, né, no grau de escolaridade dela, ela pode também passar despercebido, não entender. E a maioria das vezes, quando você se propõe a explicar um procedimento para uma pessoa, a maioria das vezes ela vai balançar a cabeça dizendo que está entendendo. Mas é nessa hora que o enfermeiro ele tem que estar atento. Ou seja, através de mecanismos de reforço positivo, saber se essa paciente, se essa puérpera entendeu aquilo que foi repassado. Então, evitar termos técnicos. Você pode sim, dentro do grau de instrução da pessoa, até dar um termo técnico e em seguida dizer o que significa o termo técnico. Diurese, urina. Evacuação, eliminação fisiológica, cocô, certo? Êmese, vomitou, gofou. Então, ter essa certa moderação. E, por fim, é importante entender essa mãe, entender essa puérpera.
Porque muitas vezes ela vai chegar lá e a limpeza, a higiene da criança vai estar insatisfatória, e aí você não vai poder cobrar dela de forma enérgica se você não conhece. De repente é só essa mãe que mora sozinha, que toma conta da criança, que o pai foi embora, foi abandonada, ou então é uma puérpera extremamente pobre que não tem condições sequer de comprar um sabão em barra, uma fralda, enfim. Então você tem que entender esse lado e dentro dessa situação tentar orientá-la da melhor maneira possível para pelo menos minimizar esses riscos, essas vulnerabilidades da criança, ok? Então, na anamnese, nós vamos ter que fazer tudo isso para que a gente tenha uma boa relação com essa puérpera, no sentido de informação. Dentro do exame físico propriamente dito, nós vamos falar alguns aspectos de maneira geral, lembrando que esses aspectos todos já foram muito bem discutidos quando nós vimos a primeira consulta do puerpério, a primeira consulta do RN, da qual fizemos os exercícios de consulta de puerpério, consulta de primeira vez do RN. Então, vamos fazer uma avaliação de maneira geral. Verificação do peso, não tem mistério. A gente precisa verificar o peso da criança para saber se esse peso dele está dentro da curva aceitável. E aí tem que lembrar lá da caderneta da criança que nós vamos ter os percentis, tá? Então, quanto mais próximo da linha verde o peso da criança se mantiver, significa que esse peso está adequado. E aí, quanto mais esse peso aumenta, maiores os riscos da criança entrar num quadro de obesidade. E quanto menos ou quanto abaixo dessa linha verde de normalidade, maiores os riscos da criança entrar num quadro de desnutrição. Então, verificação do peso. Na maioria dos serviços públicos de saúde nós temos uma balança igual essa, uma balança analógica, na qual a gente tem que graduar manualmente, né, o peso da criança e sempre estar anotando para saber se essa criança está acima, abaixo ou até mesmo na linha desejada de peso. Outro parâmetro importantíssimo é a verificação do perímetro cefálico, na qual nós vamos verificar através de uma fita métrica, e essa fita ela deve passar perfeitamente acima dos olhos, na região conhecida como testa, certo? E essa deve percorrer de maneira uniforme, pegando até a protuberância do occipital, para que a gente tenha uma boa dimensão do perímetro cefálico dessa criança. Qual a importância de se verificar o perímetro cefálico dessa criança? Saber se ela está com desenvolvimento cerebral adequado ou se ela estiver abaixo da linha de normalidade, pode significar, por exemplo, um quadro de microencefalia. E também, se essa criança estiver acima do padrão desejado, pode ser sugestivo de uma possível hidrocefalia. Então, a verificação do perímetro cefálico para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento da criança, ele é fundamental. E, além disso, nós temos outros perímetros? Nós temos o perímetro torácico, também que é importantíssimo saber qual a relação perímetro torácico e perímetro cefálico. Então, há uma proporção que alguns profissionais de saúde colocam, que essa diferença entre perímetro cefálico e torácico, ela não pode exceder aí 2 centímetros, tá? Para mais ou para menos, então isso já seria uma discrepância. E na prática, quando se avalia o tórax, nós vamos ver lá na frente, isso pode ser sugestivo de alguma condição patológica, inclusive de patologia cardíaca, ok? Então, verificação do perímetro cefálico é o crescimento do cérebro, o desenvolvimento dessa criança. Se estiver abaixo de menos 2, pode significar, dentro do score Z, um possível quadro de microencefalia, ou se estiver acima do permitido, né, do score 2, do score Z, poderia ser um caso de hidrocefalia que deveria ser verificado. Dentro do exame físico também devemos observar o desenvolvimento psicoafetivo entre mãe e RN, para saber se essa mãe ela apresenta um prazer,
se ela apresenta alegria em estar cuidando da criança, qual é a relação, se é uma relação harmoniosa, se essa mãe apresenta-se preocupada, apresenta-se ansiosa ou depressiva. Então, tudo isso o enfermeiro treinado, capacitado, ele consegue estar observando, mesmo que indiretamente. Então, a partir do momento que a mãe está ali com o seu filho no consultório, comece a avaliar essa afetividade, perceber se a criança já esboça alguma reação de alegria ao estar no braço da mãe, mamando, seja lá, fazendo alguma outra atividade. Então, isso é muito importante, porque a criança já vai criando o seu vínculo. Então, no momento de estresse, no momento de choro, a mãe vai saber acalentar. Então, se tiver alguma discrepância com relação a isso, possa ser que seja um desenvolvimento negativo. E é importante também perguntar como é esse relacionamento, de repente, com o pai da criança, como é esse relacionamento com a tia, com a avó e com os demais membros, porque tudo isso interfere no ambiente da criança para que ela se desenvolva de maneira satisfatória. De maneira geral, nós vamos ter o estado geral, então é importante verificar nessa consulta subsequente a temperatura, tá? E alguns achados. Tá? A gente vai falar mais detalhado, mas observar a criança de maneira geral. Se um membro tem o mesmo tamanho do outro, se ela apresenta alguma dificuldade para respirar, se está saindo secreção, se ela apresenta batimento da asa do nariz, se ela apresenta depressão, se ela apresenta alguma deformidade a nível de tórax, de abdômen, se de repente ela tem alguma alteração genital, que a gente vai discutir mais lá na frente. Então, o estado geral, como essa criança se apresenta dentro da frequência cardíaca, dentro da frequência respiratória e dos demais reflexos arcaicos ou reflexos neuromotores que a gente vai discutir lá no final da aula de hoje. Então, o estado geral é observar a criança como um todo, de maneira a tentar identificar alguma alteração, seja de coloração da pele e assim sucessivamente. Tá? Então é importante estar dentro desse aspecto, fazendo essa revisão com a criança. Avaliar a face, pois é muito importante avaliar se dentro dessa conjuntura a face apresenta alguma alteração de coloração, apresenta alguma sintomatologia sugestiva de uma patologia de pele, de uma dermatite, de repente. Então é importante estar observando se há presença de secreções, pois tudo isso é muito importante, pois quanto mais precoce observar essas alterações, melhor vai ser o diagnóstico, mais rápido vai ser o diagnóstico e o tratamento para uma possível doença. Avaliação da pele. Então, a gente já viu de maneira geral, avaliar se há diferença de coloração, se há presença de mancha mongólica, que é aquela mancha arroxeada ou marrom, que pode dar de repente em alguma parte do corpo, embora ela seja específica na região sacral e das nádegas. Então, está observando se há alguma diferença de tonalidade, se há alguma descamação, vermelhidão, pois hematoma, pois tudo isso ela faz parte de uma avaliação sistemática que pode ser sugestiva de um trauma pós-parto ou de alguma doença, alguma patologia adquirida pós-parto. Ou até mesmo a manifestação de alguma doença que não foi rastreada no pré-natal e que pode se manifestar após o nascimento. Então, a avaliação da pele ela é fundamental nesses aspectos. Eu coloquei aqui para você, de maneira geral, o crânio do recém-nascido, porque quando a gente fala de crânio, é importante levarmos em consideração a fontanela dessa criança. Então, a fontanela é conhecida em algumas regiões do Brasil como moleira, é essa porção do crânio que ainda não se calcificou de maneira adequada, né? Ela não se fechou, e com isso é importante ter cuidado. Evitar estar tocando, evitar bater a cabeça da criança, pois essa estrutura que apresenta a cartilagem ainda ela é muito frágil, pode se romper, e aí
a criança pode ter uma encefalite ou algum trauma nervoso em grande potencial e prejudicar o desenvolvimento dela. Então, o que é que você precisa saber? Que o RN, a criança, ela possui duas fontanelas, que é a da frente, que é essa aqui, em forma, as literaturas descrevem em forma de losango, certo? A fontanela da frente é denominada de bregma, e a fontanela posterior, ela é conhecida como lambidoidea. Então, quando você é profissional da saúde, você é enfermeiro, for avaliar as fontanelas anteriores, aquela que é formada entre o osso frontal e os dois parietais, você vai ter a fontanela bregma. E quando você for avaliar a fontanela posterior, que é formada pelo osso occipital e também pelo osso parietal, você vai ter a fontanela lambidoide. Qual é o formato da fontanela lambidoide? Ela é um formato triangular. Então, às vezes, cai em concurso público, qual é o formato da fontanela bregmática ou da fontanela da bregma? Você já sabe que a bregma, que é a que é anterior, ela é um formato de losango. Já a fontanela posterior, ou lambidoide, ela tem um formato triangular. E isso, dentro da obstetrícia, é importante saber, pois quando você executa o toque vaginal para saber o plano de descida dessa criança no canal de parto, você já tem uma noção se essa criança está com o rostinho para cima ou o rostinho para baixo. Se o rostinho dela estiver para cima, a fontanela que eu vou tocar tem que ser a bregmática. Se a criança estiver com o rostinho para baixo, durante o toque, a que vai estar mais proeminente é a lambidoide. Então, muito cuidado com a fontanela, com a moleira, né? Vamos usar esse termo bem popular, pois ela é muito sensível e para nós, profissionais de saúde, é importante saber que quanto mais depressiva, ou seja, quanto mais funda tiver essa fontanela, maior será o grau de desidratação dessa criança. Então, é importantíssimo avaliar as fontanelas. Avaliação dos olhos, nariz e boca. A avaliação dos olhos, vamos colocar, ela é uma avaliação muito importante, pois ela permite, dentre outras situações, perceber se a criança apresenta um grau de estrabismo, que é quando há um desvio do eixo ocular ou do nervo óptico, fazendo com que as órbitas dos olhos converjam para um lado específico. Tá? Na maioria das vezes é para dentro, para a região medial. Então, isso é uma condição que os especialistas colocam que no início, né, até os 6 meses, ela é para ser corrigida, mas caso não seja corrigida, o profissional oftalmologista deve ser pesquisado ou consultado para que essa criança tenha uma melhor avaliação. Ok? Nariz. Então é importante perceber se essa criança tem batimento da asa do nariz, que isso significa uma possível complicação respiratória, certo? Boca. É importante perceber se essa criança apresenta o frêmito lingual, que é aquela espécie de ligação que tem abaixo do céu abaixo da língua, que vai favorecer com que a criança, num determinado tempo de vida, comece a articular palavras e emitir sons. Então, as crianças que têm um frêmito reduzido vão ter, dentre outras dificuldades, a principal de sucção. Então, a dificuldade de sucção pode estar associada à redução do frêmito lingual? Sim, pois ele vai ajudar no processo de sucção. Avaliar também se a criança não tem fenda palatina, apesar de essa criança fazer a ultrassom morfológica e dentro de um dos aspectos também pode mostrar, mas é importante checar se ela não tem fenda palatina, que é aquela abertura no palato duro, conhecido como céu da boca, ou lábio leporino. O lábio leporino é mais fácil de identificar, porque ela geralmente ela está presente nos lábios superiores. Então,
é importante estar observando essa condição. Tá? Então, finalizou a análise de maneira geral da cabeça, né, do crânio. E aí, só para finalizar, né, uma informação que eu acabei esquecendo do slide anterior, muita gente pode perguntar, tá, mas com quantos meses se fecha as fontanelas? As literaturas colocam que as fontanelas, elas, de maneira geral, podem fechar-se do 9º ao 18º mês de vida. Então, há uma margem aí de segurança, vamos dizer assim. Né? Ela pode fechar com 9 meses, como também pode fechar com 18. Tá? Então, é importante estar lembrando. E observar também que, caso essa criança já nasça e apresente a fontanela, tanto bregmática quanto lambidóide fechada, é importante encaminhar imediatamente a um pediatra, para que ele faça essa avaliação, porque não é comum e é raro, mas tem que ser investigado, porque crianças com fontanelas fechadas ou calcificadas com menos de 9 meses, ela tem que ser avaliada por um pediatra para saber o motivo dessa calcificação acelerada. Ok? Continuando o nosso exame físico, é importante a gente avaliar o pescoço, pois uma minoria das crianças podem nascer com o famoso torcicolo congênito, onde há uma contratura muscular, né, vamos dizer assim, não habitual, que acaba fazendo com que esse músculo permaneça contraído, evitando que o RN hiperestenda a cabeça. Isso acaba gerando o enrijecimento de outros grupos musculares, como o deltoide, grande dorsal, e isso pode implicar no desenvolvimento da criança. Então, eu coloquei a imagem aqui para você observar como seria uma criança com essa contratura muscular aqui, né? É uma contratura que, de maneira geral, acomete o músculo esternocleidomastoide, mas também pode comprometer outros grupos musculares. Então, essa contratura do músculo faz com que a criança tenha uma lateralização da cabeça, e isso vai fazer com que haja uma sobrecarga em demais músculos, ao ponto da criança também apresentar uma contratura. Então, aqui está a criança com sintomas de contratura, né, de torcicolo congênito, e aqui a criança que apresenta essa contratura, né, esse torcicolo, como ela se apresenta quando sentada. Então, é importante você estar observando esses aspectos para estar dando os encaminhamentos devidos dentro da condição avaliada, ok? Avaliação do tórax. É importante, dentro da avaliação do tórax, eu já acabei citando algumas coisas, perceber se o tórax da criança não tem abaulação, não tem depressão, não tem aquele famoso tórax sem barril, peito de pombo, se não há deformação das costelas, pois tudo isso pode significar alguma patologia. Né? Então, a pessoa que apresenta peito de pombo, ela pode apresentar, sim, essa porção anterior aqui, essa porção do externo, elevada, ok? Pois, devido à má formação, possa ser que esse mediastino ele possa ter subido ou mal formado, e com isso a caixa torácica tenha que sofrer uma conformação para não prejudicar a funcionalidade desses órgãos. Então, é importante estar atento se não há depressão, abaulamento, para ver se não há também deslocamento de alguma costela, do osso externo, porque tudo isso é importante avaliar, certo? Perceber se há possível alterações respiratórias. Então é importante saber os padrões respiratórios para estar avaliando, tá? Auscultar o coração, auscultar os pulmões para saber se tem alguma bolha patológica, né? Se tem algum ruído patológico. Dentre os ruídos respiratórios, os 3 mais comuns são os roncos, os sibilos e os estertores. Então, está atento a esses ruídos. E, dentro dos batimentos cardíacos, perceber
se esse coração tem B1 e B2, se o batimento deles estão normofonéticos, perceber se a frequência cardíaca também está dentro do normal. Então, isso é uma avaliação torácica, ok? Dentro do abdômen, é importante você ver se esse abdômen está globoso, se ele está volumoso, se ele está flácido. Se o abdômen estiver muito globoso, aí você vai ter que fazer um exame de percussão, onde você vai tentar auscultar se esse abdômen está timpânico, ou seja, tem muitos gases, se esse abdômen está maciço, por presença de secreção, se os ruídos hidroaéreos estão presentes, que isso significa que essa criança está tendo uma motilidade gastrointestinal, está com movimento de peristaltismo normal, observar também coloração de fezes, observar também se a criança sente dor ou chora ao toque. Então, tudo isso faz parte da avaliação física do abdômen. Avaliação da genitália, é importante perceber se essa criança apresenta alguma alteração a nível de prepúcio, se ela apresenta alguma alteração a nível de ânus, pois é muito comum, às vezes, passar despercebido a situação do ânus imperfurado, que é quando a criança, que é quando o RN não nasce sem a abertura anal, então é muito importante, porque essa criança não vai conseguir evacuar. Às vezes, o orifício anal é insuficiente também, então essa criança vai ter uma dificuldade de evacuar, vai fazer mais força, pode sair sangue, o abdômen vai estar globoso, ela vai estar chorosa ao toque, então é importante estar observando essas condições. Perceber também se há vermelhidão, se há brotoejas, se há algum hematoma de repente em decorrência do processo de parto, certo? É importante também atentar para isso e para outras situações, pois também, infelizmente, pode ocorrer situações de estupro, situação de aliciamento, situação de questões sexuais com os RNs, então é importante estar atento, certo? E explicar para a mãe que os testículos, caso não estejam na bolsa escrotal, naturalmente vão descer. E caso não desça, nas futuras consultas vai ser avaliada a bolsa escrotal e caso ela não tenha os dois testículos na bolsa escrotal, ela vai ser encaminhada para o profissional especialista. E no caso das crianças, das mulheres, das meninas, também observar grandes, pequenos lábios, se há abertura do meato urinário, como o aspecto do meato vaginal, se está sem nenhuma alteração, sem presença de secreção. Então, a avaliação da genitália ela é importante. Dentro da avaliação osteoarticular, é importante a gente realizar as avaliações para saber se essa criança não tem alguma disfunção de coluna vertebral, de coluna cervical, torácica ou lombar, se essa criança apresenta os membros inferiores do mesmo tamanho, se há alguma diferença, se a criança mexe, movimenta apenas um membro e não o outro. Então é importante estar avaliando essa questão osteoarticular. A flexibilidade dos membros superiores, dos membros inferiores. Eu até coloquei aqui os testes de Barlow e Ortolani, que são testes que são realizados na tentativa de visualizar alguma displasia de quadril, em decorrência do processo de parto. Às vezes a mãe tem um canal de parto reduzido, um canal de parto estreito, e aí durante essa descida da criança possa ser que um dos membros inferiores possa sofrer deslocamento ou sair parcialmente do lugar. Então é importante estar realizando esses testes de Barlow e Ortolani na tentativa de verificar se algum dos membros inferiores tem menos flexibilidade do que o outro, se apresenta dor ao toque ou algum barulho, alguma crepitação que pode sinalizar uma fratura. Então é importante estar realizando esse teste para que possa ter uma dimensão dessa questão osteoarticular. Reflexos primitivos. Então, para finalizar a nossa aula, é importante estar atento a alguns reflexos. Lógico que aqui eu coloquei os arcaicos, os primitivos,
mas a gente tem outros testes que também pode estar realizando. Então, reflexo de Moro é um reflexo que você vai pegar, vai segurar a criança pelas mãos e vai segurar os dois bracinhos dela e vai soltar automaticamente. Tá? Então, é importante perceber se há um movimento simétrico, ok? Esse movimento ele é incompleto a partir do terceiro mês e não deve existir a partir do sexto. Então, é importante você observar, é um reflexo natural, é como se a criança estivesse caindo, então ela tem que ter esse reflexo, certo? Reflexo de marcha. Então, é importante segurar essa criança, né, de maneira geral pelas axilas, na posição ortostática, que é a posição em pé, e perceber se essa criança já apresenta, né, uma leve inclinação para frente e o desvio de marcha, o reflexo de marcha, que é andar. Né? Então, esse reflexo está presente aí até o sexto mês, que é onde ele geralmente desaparece. Reflexo de sucção é um reflexo que se manifesta involuntariamente, vamos dizer assim. Qualquer coisa que toque a boca do recém-nascido, ele vai fazer uma associação que seja o mamilo, de onde ele recebe o leite, então ele pode realizar o movimento de sucção. As literaturas colocam que para a gente avaliar esse reflexo, a gente deve calçar uma luva estéreo, colocar o dedo na boca da criança para você avaliar se o movimento da língua, a força de sucção está adequada. Tá? Você também pode observar quando a criança estiver mamando, tá? Nos seios da mãe, e também está fazendo essa avaliação. Certo? Em último caso, caso você perceba que a mamada não está adequada, não está eficiente, aí a gente pode usar esse artifício descrito na literatura. Reflexo cutâneo plantar de Babinski. Você vai pegar a criança e você vai fazer o quê? Com auxílio, né? Geralmente eu uso o próprio dedo. Você vai passar na extensão plantar da criança e vai ver se ela hiperestende os dedos. Então, esse seria um movimento de Babinski positivo. Essa criança ela apresenta, sim, o estímulo nervoso adequado nas extremidades do membro inferior. Reflexo de preensão. Esse reflexo é muito legal de ser executado. Você vai colocar o dedo na mão da criança, na expectativa que ela segure, que ela consiga agarrar o seu dedo. Então, isso já significa que é um reflexo primitivo de segurança. Então, ela já segura, então já tem espontaneidade nesse reflexo. E também você pode colocar nos dedos do pé. Você pode pegar o dedinho do pé, colocar abaixo. Se ela flexionar também para tentar agarrar, significa que é um reflexo natural que já está presente. Ok? Reflexo tônico cervical é a rotação da cabeça para um lado, com consequente extensão do membro superior. Então, geralmente, para o lado que a criança realiza a lateralização da cabeça, né? o lado estende. No caso aqui, a criança está olhando para o lado esquerdo, o braço que hiperestende é o braço esquerdo. Se ela olhasse para o lado direito, o braço direito ia hiperestender e o braço esquerdo ia flexionar. Então, é uma flexão alternada de membros superiores e inferiores que é natural dos seres humanos. Além desses reflexos, nós temos também o reflexo de fuga, quando você coloca a criança de bruços, né, na posição ventral, ela tenta engatinhar, se empurrar para frente. Nós temos o reflexo também de turgor do pescoço, que é quando a criança já consegue, na posição ventral, levantar o pescoço. E existe também o reflexo da bacia. Então, são vários reflexos. Mas, para efeito de consulta subsequente, vamos nos deter aos primitivos, pois ele denota um melhor desenvolvimento neurológico esperado dentro daquela determinada faixa etária. A tua caderneta de saúde da criança, tanto a masculina quanto a feminina, ela também traz lá o que é esperado para cada mês de vida, que de repente é importante estar orientando a mãe para que ela possa estar realizando em casa e estar observando, e aí na próxima consulta ela possa estar trazendo
caso tenha alguma dúvida na execução. E para finalizar nossa aula, é importante estar realizando a orientação sobre a posição de dormir, evitar colocar essa criança para dormir na posição dorsal, ou seja, de peito para cima, pois essa posição ela pode vomitar, pode gofar, e com isso acabar broncoaspirando, ter uma asfixia e morrer. Então essa posição ela é menos indicada, pois pode provocar morte súbita em crianças. Então, posição adequada, lateralizada. Prevenção de infecção respiratória. Então é importante sempre, quem manipular a criança, lavar as mãos, evitar pegar a criança se estiver suja, se estiver realizando algum trabalho com poeira ou determinadas partículas que possam entrar no trato respiratório. Então evitar esse contato, lavar as mãos, tomar um banho e sempre roupa limpa. Aconselhamento para realizar atividade física. Isso aí é um conselho para crianças maiores de 2 anos. Então, propor uma atividade física complementar para que haja gasto de energia e assim consiga regularizar o ciclo do sono. Aconselhamento em relação aos hábitos alimentares. Então, evitar tanto a mãe na amamentação, evitar uma comida hipercalórica, pois esse leite ele pode se tornar hipercalórico e fazer com que essa criança tenha um aumento considerável de peso, bem como a partir do momento que a amamentação se torna complementar, evitar estar dando alimentos gordurosos, alimentos muito açucarados, pois pode desenvolver diabetes ou outras situações cardiovasculares que podem deixar a criança com fadiga, com cansaço, e também evitar certos vícios perto da criança. Tudo para que ela tenha uma alimentação o mais saudável, o mais próximo do saudável possível, ofertando frutas, ofertando legumes, ofertando bastante ingestão de água e sucos, tudo para que a criança comece a ter um hábito alimentar saudável. E por fim, aconselhamento e prevenção de lesões não intencionais, ou seja, preparar o ambiente para receber essa criança, principalmente quando ela começar a engatinhar e começar a andar. Evitar deixar cortinas baixas, pois ela pode puxar. Evitar deixar a toalha da mesa baixa, pois ela pode puxar e o que tiver em cima da mesa vai cair. Usar protetor de tomadas para evitar que a criança tome choque. Isolar ou ter cuidado com a cozinha, para que essa criança não mexa no fogão e acabe sofrendo um escaldamento, uma queimadura, uma lesão mais grave. Suspender facas, suspender artigos pérfuro-cortantes, tudo para que essa criança tenha ali um ambiente propício para que ela cresça e se desenvolva sem estar se expondo a acidentes não intencionais, ou seja, quando não se tem a intenção, a criança acidentalmente caiu num tapete, ou então se queimou porque estava fazendo café e ela puxou a alça do bule, ou então ela se cortou porque tinha uma tesoura ou uma faca em cima da mesa. Então, evitar ter esse tipo de ambiente para que a criança esteja prevenida contra essas lesões não intencionais. Então, a aula de hoje era isso. Espero ter te ajudado no teu entendimento, ter ajudado você a compreender alguns aspectos que envolvem essa consulta subsequente do RN da criança, para que você tenha um bom desenvolvimento no seu estudo. Muito obrigado e até semana que vem na nossa próxima videoaula.